Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui, e hoje gostaria de estar com vocês mais uma vez para a gente comentar sobre o que vocês falaram sobre os vídeos da semana, assim como fiz semana passada. Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo se você entende a importância do professor ter voz nessa sociedade. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse canal tem dois objetivos: convidar a classe dos professores para que nós possamos participar a cada dia do debate público. Professores, vamos para o debate público inundar a sociedade com as nossas narrativas. É importante que o professor tenha voz, é importante que o magistério seja valorizado nessa sociedade, para que a sociedade brasileira, acima de tudo, valorize e glamorize o conhecimento. Estamos vivendo uma época de glamorização da burrice. Precisamos glamorizar o conhecimento, também valorizando o magistério. Porque numa sociedade onde o magistério não é valorizado, o que ele fala também não é valorizado pelas pessoas. Aí prosperam também teorias da conspiração, e teorias da conspiração no Brasil têm se tornado também questões de Estado. Então precisamos combater esse problema, precisamos valorizar o professor, e o objetivo número 2 desse canal é combater o pensamento binário. Esse pensamento binário que acha que o mundo é dividido entre o eu do meu grupo de WhatsApp e o resto. Porque o meu grupo de WhatsApp está fora da Matrix. O resto está tudo dentro da Matrix. O pessoal que diz que a Terra é redonda, porque eles falam isso, porque eles estão dentro da Matrix. Mas o meu grupo de WhatsApp está fora da Matrix, porque pra gente a Terra é plana. Então precisamos combater o pensamento binário. Também eu gostaria de convidar vocês a participar do meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e também do meu blog rosamasson.blogspot.com. Esse é o endereço. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos lá. Vamos às participações das pessoas que participaram durante essa semana. Eu gravei um vídeo chamado Chororô da Imprensa, né? Porque a imprensa estava demorando muito, parece que agora está melhorando um pouquinho, a colocar as vozes pro impeachment para falar. Né? Os interesses em torno da política econômica de Paulo Guedes deixava as vozes para o impeachment tanto quanto fora do debate. Mas agora, com a CPI, parece que as vozes estão voltando. Porque se realmente Bolsonaro é responsável por tantas mortes, assim como a imprensa tem falado, isso é muito grave. Isso é muito mais grave que o que fez Collor. Isso é muito mais grave que o que tenha feito Dilma Rousseff, porque é uma questão de vida, de desrespeito à vida. Então, se a imprensa tinha isso na pauta, por que as vozes pro impeachment não estavam aparecendo? Então eu gravei um vídeo chamado Chororô da Imprensa, porque a imprensa ficava só no chororô. Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá. Flávio Bolsonaro para lá, Carlos Bolsonaro para cá, não sei quem Bolsonaro acolá, enfim. Mas aí a Maria Helena, baseada nesse vídeo, disse: ótimo tema, adorei. Muito obrigado, Maria Helena, pelo carinho. E a Valéria também disse: muito bom, muito obrigado, Valéria, pelo carinho. Um outro vídeo que eu gravei foi o desejo e a política, no sentido onde eu questiono essa supervalorização, às vezes, da razão no contexto político. Gente, a razão, ela deve fazer parte da nossa vida e também do contexto social e político, sobretudo como uma tampa da caixa de Pandora, para não deixar os nossos desejos saírem por aí fazendo o que quer. Mas política não é contrariar o desejo, porque questões políticas estão dentro do desejo. Então é importante fazer política, né? Mesmo com a razão, fazer política por dentro do desejo, porque a razão não ignora e não deve ignorar o desejo, até porque a razão também não está fora do desejo. A razão é uma abertura de consciência trazida sobretudo pela tradição grega,
que serve como uma tampa da caixa de Pandora. Mas fazer política tentando ignorar o desejo, toda vez que tentamos ignorar totalmente o desejo, nos damos mal, como diziam Deleuze e Guattari. E, baseado nisso, o Francisco Ivonaldo disse: muito bom, muito obrigado, Francisco Ivonaldo, pelo carinho. E o Leonardo Silva diz, e eu falei nisso também nesse texto, nesse vídeo eu falo sobre as aglomerações, contra as aglomerações, né? Ele diz: o maior erro não é o ônibus lotado. Bom, o ônibus só lota por pessoas, e os ônibus só lotam se a gestão for feita no sentido de não coibir a superlotação. Claro que isso é um grande desafio. Não estávamos preparados devidamente para essa pandemia. O mundo não estava. Né? O mundo não estava. Então, que essa situação sirva para que a gente se prepare para novas pandemias que, segundo a ciência, virão. Novas pandemias virão, as pandemias são globais, e que o mundo se prepare infraestruturalmente para que, quando as novas pandemias chegarem, que nós estejamos mais preparados para combatê-las. Né? Mas será que a gente está fazendo isso a contento? Será que combater pandemia é apenas aplicando vacinas? Será? Porque as novas pandemias virão. E o que a gente vai fazer? As pessoas vão continuar morando em espaços onde vivem em uma casa mais de 10 pessoas, em espaços urbanos e pseudo-urbanos complicados em relação a saneamento básico, né? Porque, segundo dizem alguns, não é uma questão de pandemia, é uma questão de sindemia. As doenças, e sobretudo a pandemia da Covid, é uma doença sociológica, social. Ela se propaga de acordo com a nossa vivência em sociedade. Então, precisamos nos preparar, mas que essa pandemia sirva como aprendizagem. O Rodrigo Matos disse: intervenção na Constituinte, governo do povo no poder, nova moeda e Deus no comando. O Rodrigo Matos, intervenção na Constituinte, se for o que eu estou pensando, é crime, tá? Cuidado, né? Porque questionar as instituições da República, atacar a Constituição no sentido de demovê-la, é crime. Então, se você levar isso muito a sério, você pode ser preso. Não sei se você vai tentar a sorte, mas cuidado, que talvez até o que você esteja falando aqui, dependendo do contexto, pode ser crime. Intervenção na Constituição, governo do povo no poder. Bom, governo sempre, os governos do Poder Executivo e Legislativo sempre são eleitos pelo povo. É o povo que elege governantes desses poderes. E até para os cargos do judiciário, os cargos principais do judiciário, como por exemplo do Supremo, são cargos indicados por presidente da República eleitos. Então, cuidado porque o povo no poder. Qual povo no poder? O povo não pode sentar na cadeira do presidente, não pode sentar nas cadeiras dos vereadores, dos deputados estaduais e federais, né? Nova moeda e Deus no comando. Qual Deus no comando? A Constituição brasileira, a República Brasileira não tem Deus. Então não adianta que vocês não vão colocar o Deus de vocês pela goela da gente. Né? Se o teu Deus te serve, se você é feliz com ele, se você prospera com ele, faça bom proveito. Mas o teu Deus serve para você e para a tua religião. Mas o teu Deus não serve para a República Brasileira e para a Constituição. Mas eu tenho o meu, você tem o teu, cada um tem o seu, mas o teu Deus não faz parte da nossa República no sentido de legislá-la, ok? E o Arnaldo Ricardo diz: você conhece Marcel Toa, filósofo africano? Eu fiz uma breve pesquisa, pelo que você falou, no YouTube, no Google, e quando nem o YouTube e o Google conhecem um filósofo, realmente ele é muito pouco traduzido por aqui. Mas se for um bom filósofo, que ele se propague entre a gente, principalmente sendo um filósofo da nossa querida e maravilhosa Mãe África. O doutor Bruno Vargas disse: boa! Muito obrigado, doutor Bruno Vargas, pelo carinho. Eu também
gravei um vídeo e a respeito, falei, chamaram Deus pela porta dos fundos, e porque nós estamos tentando colocar Deus pela porta dos fundos, uma vez que a República convidou Deus para sair pela porta da frente. E o André Silva disse: a República foi um golpe do Partido Republicano, de setores da igreja, da maçonaria, dos grandes latifundiários, etc. Bom, a República foi um golpe, mas cuidado, porque quando os portugueses chegaram aqui estavam os índios. Então demos o quê? Um golpe nos índios? Então temos que devolver a terra para os índios? Não havia representatividade democrática em relação à República, como não havia em relação à monarquia, porque a monarquia também não era eleita. O rei não era eleito, né? O reinado era por consanguinidade. E ele diz: o que é legitimidade? O Partido Republicano nunca teve apoio nas urnas. O Partido Republicano nunca teve apoio nas urnas e a monarquia também não tinha apoio nas urnas. A monarquia é por consanguinidade, né? Ele diz: Deus não foi convidado a se retirar. Ele foi escorraçado dentro de um regime sem povo, assim como foi a família real, né? Então, realmente, o rei foi tirado. Ele não tinha representatividade nas urnas e ele foi substituído por pessoas que também não tinham representatividade nas urnas. Mas o movimento republicano vinha crescendo, principalmente desde a era das revoluções, das revoluções inglesas, americanas, né, francesas. E as revoluções vieram e tomaram conta da Europa e se espalharam pelo mundo. E as repúblicas foram se consolidando. E as repúblicas não se consolidaram a princípio como repúblicas democráticas, mas a monarquia também não era democrática. Ele fala também da diferença entre laicismo e laicidade. O laicismo é quando uma nação impõe a ausência da religião. Mas nossa sociedade, ela realmente tem um Estado laico, mas não laicista. Nós não temos que combater as religiões. Religião nenhuma. Nesse ponto está certo. Ele diz também que há uma intolerância religiosa da esquerda, que quem está lá, um Estado anti-religião. Eu não sei de quem ele está falando. Depende, né? O PT, por exemplo, sempre foi considerado um partido de tradição de esquerda, e o PT, ao se eleger, principalmente antes da primeira eleição do Lula, foi apoiado, inclusive, por muitos setores evangélicos. Eu vi pessoas do PT recebendo orações na igreja do pastor Silas Malafaia. E vários setores da religião cristã apoiaram Lula. E Lula e o PT nunca perseguiram a igreja religiosa. Não existe esse comportamento nas igrejas religiosas, no PSOL, de perseguir, não. Igreja evangélica do Brasil faz o que quer. Agora, se tem perseguições no mundo contra cristãos, contra muçulmanos, contra judeus, contra pessoas do candomblé, eu lamento, né? Segundo ele, através de uma ONG chamada Portas Abertas, a pandemia fez crescer a perseguição contra o povo cristão. Precisamos ver também, porque parece que essa ONG é muito ligada a setores evangélicos, né? Então, às vezes, quando uma instituição de pesquisa é muito ligada a um setor da sociedade, ela coloca os resultados voltados para favorecer aquele setor. Então, precisamos tomar cuidado. Mas se realmente cristãos são perseguidos no mundo, eu lamento, como lamento a perseguição de judeus, muçulmanos, pessoas do candomblé no Brasil. E temos que nos unir todos contra a perseguição religiosa, contra qualquer instituição religiosa. Eu fiz também um vídeo sobre Vila Reinaldo Azevedo e Paulo Giraldelli, onde eu, sobretudo, elogio o professor Paulo Giraldelli, porque tenho por ele uma preferência em relação a esses três, principalmente porque Paulo Giraldelli, a despeito dos outros dois, faz uma crítica ao Estado, aos governantes, mas também ao mercado. O mercado, que é tratado como o lugar da liberdade, não deve ser questionado, porque ali é o lugar da liberdade. Temos que criticar sim o Estado, pelo Estado há corrupção.
precisamos questionar esse pensamento. E Paulo Giraldelli, para mim, ele, dentre os três, ele faz essa crítica de uma maneira mais completa, né? E o Rafael Barbosa disse o seguinte: Reinaldo Azevedo é um canalha. Eu não acho o Reinaldo Azevedo um canalha, não. Eu acho ele um jornalista muito competente, que vai aos fatos, que vai às leis, que vai aos estatutos internos da Câmara, do Senado, do Supremo, que pesquisa a Constituição, que pesquisa as coisas. Eu gosto do Reinaldo Azevedo. Falou algumas bobagens no passado, como, por exemplo, nazismo é de esquerda. Gente, o pressuposto da esquerda é a igualdade. O nazismo começa pela desigualdade. E por que o nazismo é considerado de extrema direita? Porque ele radicaliza ao máximo a desigualdade, a ponto de matar aqueles que são desiguais. Então o nazismo, ele, por radicalizar demais a desigualdade, ele é de extrema direita e não de esquerda. Então falou algumas bobagens no passado, mas para uma pessoa que não é formada em filosofia, né, eu acho que essas coisas são perdoáveis. Se ele fosse professor de filosofia, realmente eu acho que seria um grande vacilo ele falar isso. Mas como não é, eu acho que, como eu cometo os meus erros, ele também cometeu esse erro. E tomara que nunca mais fale uma bobagem dessa, né? Nazismo de esquerda é demais. O Denner Augusto diz que entendeu o recado do Lula, né? Eu comento também sobre a entrevista do Lula. Ele fala que entendeu o recado do Lula, o mercado, né? E o Lula falou que nunca os bancos lucraram tanto como no governo dele, é verdade. E também ele faz uma crítica à polarização política, faz uma crítica às decisões do STF, dos prefeitos e governadores, porque agem por interesse. Olha, prefeitos e governadores têm agido porque a nossa Constituição, as nossas leis entendem que estados e também municípios têm prerrogativas de agir em relação à saúde. A saúde não é uma prerrogativa apenas do governo federal como senhor absoluto da política de saúde no Brasil. Então, baseado nesse modo de gerir a coisa pública, porque o Brasil é uma federação constituída de vários estados, o STF entendeu que prefeitos e governadores podem sim tomar decisões em relação a políticas contra a pandemia. E 4 cidades no Brasil, sobretudo Araraquara, fizeram políticas de distanciamento bem severas e políticas essas que deram muito resultado, inclusive quase zerando o número de mortes, sobretudo em Araraquara. E nesse texto, Deus pela Porta dos Fundos também, nesse vídeo, a Ana disse: sou a terceira a assistir o vídeo, não entendi a piada, mas deve ser boa. Marcelene Franz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo ele escolheu para si mesmo. Né? O contexto de nação da Bíblia era étnico. Os grupos étnicos se separavam em nações étnicas. Esse era o contexto. O contexto de nação nossa é um contexto diferente. É o contexto de nações-estado. Então, cada nação naquela época tinha o seu deus. Os filisteus tinham os seus deuses, os moabitas tinham os seus deuses, os hebreus tinham os seus deuses. Então, mas no nosso contexto hoje, nós falamos de nações-estado. Só que pesquisas dizem que as nações que mais creem nos deuses são as que têm mais desigualdade, inclusive pobreza. Enquanto mais as pessoas são indiferentes aos deuses entre as nações que têm mais ateísmo, inclusive, são as nações, em média, as mais prósperas. Inclusive, os Estados Unidos, que tem muita crença, antes da pandemia, tinha 30 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Mais pobreza que na Venezuela. Né? Então temos que ter cuidado com essas interpretações. O Paulo Sócer diz: certamente não sou o primeiro a ver este vídeo, sou o segundo. KKKKK. O André Silva diz: sou o quarto a ver o vídeo. Não estou entendendo nada da piada deles, mas deve ser boa. O André Silva diz: a proclamação foi um golpe, já falei a respeito disso. O Ismael, eu falei também num vídeo sobre Ismael Ivo e a erudição. Ismael Ivo foi esse rapaz que veio de origens humildes, negro, e que venceu no balé mundial. O balé é uma das maiores instituições, o balé clássico sobretudo, é uma das maiores instituições eruditas. E realmente uma pessoa vinda da pobreza, um negro, chegar a ocupar cargos de gestão
na Itália e sobretudo na Alemanha é uma coisa muito difícil. Mas, apesar disso, nós não conhecíamos Ismael Ivo. Será por quê? Gisele Bündchen, que também fazia parte de um meio erudito, que é o mundo da moda, nós conhecíamos. Por que não conhecíamos Ismael Ivo? E a Valéria Fuloni diz: obrigado pelas suas palavras que nos trazem tanta reflexão. Então essas foram as participações da semana que passou. Na próxima segunda estarei aqui falando a respeito de mais participações de vocês nesses vídeos. Então, dê like aí, já que você gostou, né, do que nós falamos, dê like, compartilhe e participe. Ok, galera? Vocês são do coração.